de segurança, o que é que se consubstanciam? Macron diz que garantias de segurança não são apenas para a Ucrânia, são para toda a Europa. Pois, Sansão, mas antes de mais é bom dizer que este é o primeiro encontro entre o presidente Trump com os líderes europeus para tratarem só do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Este é um dado positivo. E este é um encontro que vem na sequência do encontro de Alasca entre o presidente Trump e o presidente Putin sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E é também um dado positivo. E este esforço todo, não nos esqueçamos que se insere no âmbito da negociação ou mediação dos Estados Unidos para pôr cobre ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E só por aí, diga-se que é um dado bastante positivo, encorajador, que pode ter êxitos positivos para o fim do conflito. Os elementos a serem discutidos aqui não se limitam só às garantias securitárias, né? Que é um elemento essencial, não nos esqueçamos disso. Este encontro muito provavelmente vai discutir outras matérias ligadas às exigências russas sobre como terminar com este conflito, ligadas às exigências ucranianas sobre como exigir à Rússia terminar com este conflito e sobre o que os demais líderes europeus esperam que a Rússia faça ou não faça para que o conflito se conclua, sem que isto signifique, vamos lá dizer, cortar a Ucrânia pela metade, comprometendo a sua soberania nacional. Vamos olhar, então, no caso concreto, para a componente securitária. Segundo informações lançadas pelo mediador dos Estados Unidos, ou seja, pelo emissário do presidente Trump para a Rússia, para este conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é emissário, seja para a Rússia, seja para a Ucrânia, ele terá dito para a imprensa, pelo menos a imprensa diz isso, que a Rússia teria aceito uma espécie de garantias securitárias para a Ucrânia no estilo do artigo 5º da NATO. Isso significa que, em caso de um eventual ataque futuro, isto é, se houver um acordo de paz, em caso de um ataque futuro contra a Ucrânia, por quem quer que seja, os Estados Unidos poderão intervir em socorro da Ucrânia. Isto vai significar que, no caso, a Ucrânia deixe de ter ambições de entrar para a NATO, não é? Porque não entrando para a NATO significa uma satisfação até de uma das exigências da própria Federação Russa, não é? Já oferecendo-lhe este elemento securitário ou ao estilo do artigo 5º, bem, isto ficaria, no caso concreto, ao critério tanto mais dos Estados Unidos do que da NATO enquanto bloco de defesa securitária, bloco para o qual a própria Ucrânia não passaria a fazer parte. E já por ali se vê que, começa a haver como que um entendimento, pelo menos no que toca a tentar encontrar formas de satisfazer quer a Ucrânia, quer a própria Federação Russa, porque a Federação Russa espera que a Ucrânia não entre para nada, é uma das condições sine qua non para si, e a Ucrânia precisa e vai exigindo elementos securitários ou garantias securitárias para si, para evitar que isto aconteça. E agora, no estado C, este elemento securitário, a ser oferecido num acordo de paz, satisfará também os europeus, não é? Mas em relação, por exemplo, às componentes territoriais, a chamada troca de territórios entre russos e ucranianos, aqui me parece que é um elemento que será deixado para decisão autóctone do povo ucraniano. É uma matéria mais interna ao próprio território ucraniano. Isto viu-se muito durante a conferência de imprensa entre o presidente Zelensky e a presidente da Comissão da União Europeia há dias atrás, né, em Bruxelas. Nessa conferência de imprensa se terá percebido que a discussão sobre a troca de territórios deverá estar sobre a inteira responsabilidade dos próprios ucranianos, o que mostra que é uma matéria que deixa de ser, vamos dizer, uma preocupação multilateral para ser um assunto meramente interno dos próprios ucranianos. Eles é que decidirão sobre se aceitarão ou não qualquer troca de territórios com a Rússia. Mas penso que
no âmbito dos esforços conjuntos, quer dos europeus, quer dos estadunidenses, a Ucrânia poderá ter pouco espaço de manobra para dizer que não aceitaria uma troca de território eventual entre a Rússia e a Ucrânia para colocar como este conflito. Em relação, para concluir, a Crimeia, também é uma matéria que o presidente Trump, segundo a imprensa, terá dito, isto é, na imprensa ele disse 3 coisas fundamentais. A primeira é que poderá haver, os Estados Unidos garantirão a segurança à Ucrânia no pós-acordo de paz. A segunda coisa é que a Ucrânia não vai entrar para a NATO, ou seja, é complementar à primeira coisa. Portanto, na primeira coisa, os Estados Unidos garantem a segurança à Ucrânia, mas não vão entrar para a NATO. A segunda coisa é que a Crimeia não deve estar na mesa de negociações, como quem diz, é um assunto já arrumado no passado, faz parte, quer se queira, quer não, da geografia política russa. E a terceira coisa que disse, e também tem vindo a dizer muitas vezes, é que pode-se combater enquanto se negocia. Foi curioso ler esta notícia que foi lançada. Não é? Ele diz que pode-se combater enquanto se negocia, porque é possível que se negocie para um acordo de paz e não para o cessar-fogo, como tem vindo a ser defendido. Mas há alguns líderes europeus que continuam a insistir neste cessar-fogo. Mesmo há pouco, quando se projetou um encontro entre os 3 presidentes, fala-se igualmente já num cessar-fogo à partida. Por que deste interesse de um cessar-fogo para já? Pois, Sr. Sansão também se lembra, e penso que os demais companheiros que nos chegam aqui se lembram, mas fomos alertando para o risco da percepção que criaria o chamado grupo de voluntários europeus, né, liderados pelos franceses e britânicos, que seriam enviados para a Ucrânia no cessar-fogo. E o risco que fomos levantando é que a interpretação que isto suscitaria no seio russo é que este grupo de voluntários, em caso de fracasso do cessar-fogo, poderia eventualmente ser engajado em campo de batalha. Isto criaria dificuldades, vamos dizer, enfim, daria uma grande vantagem militar à Ucrânia, mas estaria em desfavor na correlação de forças para a Rússia. Né? Daí que, muito provavelmente, esta nota de se resolver o fim deste conflito com um acordo de paz e não através e não um cessar-fogo e depois o acordo de paz, seja muito provavelmente uma exigência russa para se evitar que esses voluntários, em caso de acordo de cessar-fogo, entrem para a Ucrânia com missões que a Rússia, se calhar, desconfia que sejam missões mais militares do que humanitárias. Né? Então, quando o presidente Trump diz que se pode negociar para o acordo de paz sem um cessar-fogo, isto é, que pode haver um acordo de paz mesmo sem se passar por um cessar-fogo, está a tentar satisfazer uma exigência eventual da Federação Russa para evitar que esses grupos militares ou voluntários entrem para a Ucrânia. Isto, como pode imaginar, não é do interesse dos defensores, não é? Da ideia de grupo de voluntários que pretenderiam mandar para ali, para a Ucrânia, esses militares, né, ou voluntários, né, para a manutenção, ou para a extensão, para a observação do cumprimento do tal cessar-fogo. Ou seja, é como se, para concluir a sanção, é como se o mediador quisesse marcar o campo de jogo e com que bola se quer jogar. O campo de jogo é Rússia, Ucrânia, não é? E a bola de jogo são os temas que são do interesse mais entre a Rússia e a Ucrânia do que as preocupações possam vir dos demais líderes europeus, que até podem ser legítimas, mas por ser um conflito bilateral, Rússia a Ucrânia, é normal que sejam eles, os russos e ucranianos, a ditarem as suas preocupações e que depois o mediador poderá tentar convergi-los e encontrar um acordo final que possa conduzir para o fim deste conflito. Portanto, de uma forma geral, esta ida dos líderes europeus, não todos, portanto, aqueles que foram convidados para Washington, e o presidente Zelensky é um ponto de viragem, pode ser um ponto de viragem. Já vamos continuar a falar mais sobre o assunto. Vou agora passar a palavra